Quem não sabe isso, já acabou de assinar e fazer um compromisso com o fracasso. Não tem como ser empresário em qualquer lugar do mundo se não souber disso aqui. Tem que dominar isso aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, que o episódio de hoje tá... Imperdível. Tá imperdível, tá poderoso. Hoje a gente trouxe um grande mentor de empresários. Na verdade, ele é empresário desde os 14 anos. E hoje ele utiliza toda essa expertise para ajudar empresários a alcançar seus objetivos, né? Ele é mentor, ele é conselheiro, ele é empresário, ele é sócio da MLS. Bem-vindo, Diego do Vale. Muito bom estar aqui com vocês, Denis e Cíntia. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Parabéns por você que está aqui. Essa audiência incrível que vocês estão cada vez mais criando aqui no Brasil. Já tem fora do Brasil, né? Sim. Um grande reconhecimento por essa bolha que vocês furaram. E estamos aqui para falar de negócios, falar de crescimento, falar de empreendedorismo, falar de autoliderança, de autorresponsabilidade como empresário, tá? Já empreendo desde os 14 anos, muito legal. Sim. Falar um pouquinho sobre isso. E vamos lá, gente. Estou aqui para servir vocês, servir a audiência de vocês. E parabéns mais uma vez por você que parou para ouvir esse podcast. Hoje nós temos essa possibilidade de aprender aquilo que antes era muito caro financeiramente. Sim. E as pessoas às vezes negligenciam o conhecimento por ele estar tão disponível, a gente aprende e acaba não aplicando. É, exato. Só fica aprendendo. Uma coisa que é super importante é você beber da fonte certa. Então, assim, ó, a gente tá do lado de um cara aqui que, assim, a cada momento que a gente tem com ele, a gente está sempre aprendendo, né? Então, assim, insights que trazem resultados. Insights simples, práticos para trazer resultado imediato. Então, assim, ó, esse vai ser um episódio que você não vai poder piscar para você pegar cada um desses insights e transformar o seu resultado. É isso aí. Eu vou começar falando o seguinte, né? Nossos clientes, né, são empresários. Então, hoje a gente trouxe aqui uma pessoa especial porque no Brasil não existe uma escola de empresários. Não é verdade? A gente aprende na raça, a gente aprende na experiência e hoje a gente tem a oportunidade de aprender com a experiência de pessoas que já trilharam um caminho. Verdade. Não é isso, Diego? E como é que você vê isso e... Olha, eu vejo que esse momento no mundo é o melhor momento para se empreender. Uhum. Nunca houve nenhum momento melhor que esse. Hoje, uma ideia vale 1 milhão, uma ideia vale... Tem a ideia do milhão, tem a ideia do bilhão. E às vezes é só uma ideia, as pessoas compram ideias. Quando no mundo existiu isso? Hoje é um momento onde você antes precisaria pagar milhões... ou precisaria viajar, sei lá, quando a gente fala de Alexandria, as pessoas viajavam décadas e décadas para chegar na biblioteca de Alexandria, para colher conhecimento, levar para o seu povo e mudar seu povo. Sim. Hoje você dá um clique no YouTube e você aprende muita coisa. Então nós estamos na era, nós estávamos na era do conhecimento, agora já não é mais a era do conhecimento. Eu vejo que essa é a era da aplicação do conhecimento. Porque o conhecimento foi a última década. Agora não é mais o que fazer. É o como fazer que importa. A inteligência artificial está provando cada vez mais isso. Quando a gente entra na IA, o que a gente entra para fazer o quê? Como que faz esse negócio aqui? Então, como que eu vejo esse mercado hoje de aprendizado com outros empresários vai muito de encontro à minha tese. Eu, há muito tempo, consumo mentorias, pois o meu histórico não tem um histórico familiar de algum empresário. Eu não aprendi a empresariar, aprendi também de forma empírica, aprendendo, quebrei com 14 anos de idade, tive um sucesso, depois eu quebrei. E eu quebrei com um detalhe que é um elemento muito importante para o empresário, para o empreendedor, que é um elemento de conhecimento em finanças. Eu quebrei porque apareceu uma pandemia em 2002 de frango, né, de gripe aviária, e mataram todos os meus frangos no terceiro investimento que eu fiz. Eu era apenas um garoto de 14 anos de idade, cara, que investiu tudo que tinha para montar uma granja. E eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha uma vaca e 2 bezerros, que eu venho do interior, né, da Bahia. E depois, com o tempo, eu fiz contabilidade, eu fiz pós-graduação, fiz MBA, tenho as minhas especialidades. Descobri na consultoria um canal para me trazer mais recurso, porque eu tinha empresa de contabilidade, mas já tinha tido hamburgueria, tinha empresa de manutenção de clínicas odontológicas. E a contabilidade trazia uma renda recorrente, mas a consultoria trazia um recurso maior e eu levava mais resultado para o meu cliente.
E a primeira consultoria que eu fiz não foi de contabilidade, não foi auditoria. Foi a consultoria que fez com que aquele Diego de 14 anos de idade quebrasse, que é o conhecimento em finanças. Eu tinha 14 anos de idade, mas eu vi muitos empresários com 30, 40, 50 anos, às vezes de idade, às vezes de empresa, não lidando com o financeiro da forma correta. E hoje, Denis e Cintia, isso não é mais uma desculpa. Porque todo aquele conhecimento que eu entregava, naquela época já era disponível. Cara, quais são os principais relatórios que eu tenho que olhar financeiro? É uma DRE e um fluxo de caixa. O fluxo de caixa eu olho todos os dias e DRE mensalmente. O fluxo de caixa vai mostrar se a minha operação ela está sendo capaz de gerar caixa para eu honrar caixa, honrar folha de pagamento, honrar o meu aluguel, honrar todas as despesas mensais. E o meu DRE está mostrando quão a minha operação é eficiente para gerar lucro. Isso já está disponível, gente, há muito tempo. Sim. Só que o empresário não levanta a bunda da cadeira e vai aprender isso. As pessoas me pagavam para ensinar o óbvio há 10 anos atrás. E hoje isso não é mais óbvio. Isso é assim... existem as pessoas que vão atrás desse conhecimento, existem as pessoas que estão quebrando por falta desse conhecimento, assim como o Diego do Vale quebrou. Então, essa era da execução é a era que traz e vai de encontro com a minha tese. A minha tese é a seguinte: empresário é uma profissão. O empresário precisa se ver como um profissional que tem uma profissão. Porque se ele se vê e se enxerga como um profissional que tem uma profissão, o que vai acontecer? Ele fala, cara, beleza, o engenheiro tem uma profissão, o que ele faz para ficar melhor? Ele faz um mestrado, faz um doutorado, enfim, ele vai fazendo cursos e etc, e certificações. Alguém da área de TI, também a mesma coisa, vai fazendo assim as suas especialidades, melhorando em alguma coisa na parte técnica. E o empresário aprende como? Aprende com quem? Até você tem até os CEOs, os administradores, tem tudo ali, Fundação Getúlio Vargas, tem tudo mais, mas para o empresário, o ensino convencional não foi preparado, não preparou o empresário. Não foi, cara. E aí onde é que está aprender aonde, como, Diego? Não foi, cara, não foi. A Fundação Getúlio Vargas é excelente, é uma das referências e é muito legal a gente saber que é aqui do Brasil, né? É. E que ensina e ajuda várias empresas há muitos anos. Só que ela não está preparada e habituada para esse universo empresarial. Não. Ela ensina o executivo, ensina o administrador, ensina o CEO, o COO, enfim, ensina cargos executivos. Mas o empresário ele precisa tomar decisão. Quem é que ensina o empresário a lidar com as emoções quando bate um processo trabalhista? Não pode, né, fazer barulho aqui, mas vamos... dessa forma, senão mexe aqui. Mas quem que ensina o empresário a lidar com as emoções quando bate um processo trabalhista na empresa dele? Sim. Qual que é a faculdade que ensina isso? Sim. Somente o Denis, se ele tiver passado por isso, ele vai falar, cara, quando aconteceu isso comigo, eu fiz isso, busquei o advogado, ele me orientou isso. Você prepara o empresário para ir conversar com o advogado sobre aquele assunto. Sim. Quem que prepara um empresário dentro de uma perspectiva de mundo acadêmico a saber se ele está sendo insistente ou persistente no negócio dele que já não traz lucro há mais de 3 anos? Exato. E ele já deteriorou o patrimônio pessoal, já vendeu carro, de repente ele alienou um apartamento para sustentar um negócio. Quem é que fala isso, cara? E é extremamente difícil da pessoa que está mergulhado perceber a diferença entre o persistente e o insistente, né? Total. De ser teimoso. Estou sendo teimoso. Estou sendo teimoso ou eu estou sendo persistente? Porque assim, é importante para você ter sucesso, ser persistente, ser constante. Mas tem um momento que você tem que ter o discernimento correto. E aí, você sozinho, às vezes você não se acha nesse sentido, né? Até porque a gente vê muita gente que desiste quando não deveria desistir e muita gente que insiste ali num negócio que não tem margem, que não dá certo. O cara, às vezes, está ali há 10, 20 anos e, né, é escravo do seu próprio negócio, o negócio não tem margem, o negócio que, né, enfim, e com toda a expertise dele, ele podia às vezes mudar de área, ele podia fazer uma adaptação no negócio dele e ele não consegue, né, Diego? Ele não consegue, ele é apaixonado pelo produto. E a gente se apega, tá, gente? Esse é o grande lance do empreendedorismo. Nós nos apegamos à nossa empresa, aos nossos produtos, como a gente se apega aos nossos filhos. Sim. Porque foi uma criação, cara. Você teve a ideia, você fez um download, falou, vou fazer isso, aí você faz. Só que muitas vezes a gente acaba criando um produto mais para a gente do que para o cliente. Criamos uma empresa mais para a gente do que para o cliente. E esse é um erro muito grande. E o empresário ele não sabe se está sendo insistente ou persistente, só para a gente fechar esse ponto. Primeiro, porque ele não tem conhecimento? Será que é? Conhecimento ele tem, mas segundo, será que ele não tem clareza do negócio? Será que ele não tem clareza do mercado? Ou será que ele não tem clareza do que é ser empresário? Sim. Será que é tudo isso?
Ou de repente ele não tem clareza do que é ser empresário. A gente estava conversando um pouco ali, antes de entrarmos no podcast com o nosso sócio do Clex. Para mim, ser empresário é uma profissão. E ter uma empresa é um chamado. Porque toda a audiência que está nos ouvindo agora, inclusive se fizer sentido para vocês, deixa um comentário aí, para saber, né? Essa troca é importante. Todo mundo que tem um CNPJ, tem uma empresa, tem um produto, tem um cliente, enfim, já está empreendendo há um bom tempo. Eles não conseguem, Denis, largar aquilo ali, mesmo dando prejuízo, mesmo não crescendo, e ir trabalhar de carteira assinada. Quer matar um empreendedor? Pega ele e assina a carteira dele e coloca ele para trabalhar na CLT. Você vai matar o cara, ele vai morrer de depressão. Sim. Sim. Então, se ele não entender que aquilo ali vai muito além, e eu vou entrar em um campo aqui com propriedade para isso, vai muito além por quê? Porque o nosso negócio, primeiro, é um meio para realizar todos os nossos sonhos. Todos, absolutamente todos. E só tem esse caminho, é o empreendedorismo. Só que também a empresa, ela é um meio também para realizar o sonho do seu cliente, cara. O que vocês vendem não é um produto, é a realização do sonho. E é um outro meio também para realizar o sonho do colaborador, que é o primeiro cliente. Eu acredito muito nisso. Assim, quando a empresa, na verdade, é uma chave que conecta todos os sonhos. Quando você consegue alinhar todos no mesmo sonho comum da empresa, cada um dessas pessoas vão atingir o sonho individual e a gente vai fazer o nosso propósito, é o quê? Realizar o sonho do cliente. E aí todo mundo vence nessa questão do sonho, assim, é viver com base ali num propósito. Eu acredito muito nessa questão. Eu acho que desde a época que eu era executivo, eu vendia muito pro meu time essa questão do propósito, porque a gente tem que ser como se fosse um time de futebol. Um quer ir para a seleção, outro é apaixonado pelo time e quer que o time seja campeão, o outro quer conseguir um contrato num clube do exterior. Cada um tem o seu sonho específico, mas se todo mundo se juntar e fazer que aquele time seja campeão, entregar o melhor daquele grupo, todo mundo vai atingir o seu sonho individual. Porque quando uma empresa prospera, cada membro que está ali dentro prospera, e ela só vai prosperar se ela realmente conseguir entregar um propósito ali para os clientes. E aí as coisas começam a dar certo, você começa a perceber isso. Então, acho que isso é uma coisa que eu acho que conecta muito com a minha forma de ver o mundo desde a época que eu era executivo numa empresa de outra pessoa, né? Então, assim, isso... Intraempreendia. E o que eu acho que é legal, assim, do Diego, assim, ó, que, assim, ele sempre traz pra gente, assim, insights de como usar melhor as ferramentas que a gente tem. Então, assim, às vezes você não está tendo lucro ou resultado esperado, porque você também, como empresário, está com seus pontos cegos e poderia estar usando melhor os recursos que você tem. E o Diego traz muito assim, dicas assim, no dia a dia assim, de como usar melhor essas ferramentas, porque às vezes você só precisa dar uma azeitada na máquina para trazer esses resultados. E aí eu queria aproveitar esse momento assim para perguntar para o Diego, assim, cara, exemplos simples assim que você já tem assim das suas mentorias, dos seus mentorados ali, que você deu aquele approach simples que para você era muito claro. E transformou a vida de um mentorado seu. E transformou mesmo, né? A gente acompanha o Diego aí, a gente vê mentorados emocionados com os resultados que conseguem, né? Com a sua ajuda, né? É então, muito bonito de ver isso. Eu queria que você trouxesse um exemplo, um ou dois exemplos nesse sentido, né? Muito boa a sua pergunta. Tem vários exemplos. Na minha jornada, eu atendi 1.011 empresas pessoalmente através de consultoria. Desde consultoria financeira, consultoria estratégica, consultoria tributária. Quando eu descobri esse mercado de consultoria, eu falei, cara, eu sou ex-militar, eu fui militar durante 8 anos, participei da formação de mais de 2.100 homens, e aí a gente aprende como lidar com o ser humano. Então, quando eu fui fazer, por exemplo, cursos para aprender, tipo, ferramenta de coaching, cara, eu falei, cara, a gente já fazia isso lá dentro. Eu só não sabia o nome disso. A gente fazia do nosso jeito, né? E lá nas consultorias, quando eu falei, cara, isso é um mercado, o que eu fiz primeiro? Eu falei, eu preciso aprender a pegar frequência nisso. Eu me inscrevi em um MBA, e aquele MBA eu falei, tá, como que eu vou pagar esse MBA? Então, nem tinha acontecido a primeira aula, eu já estava pensando, como que eu vou pagar esse MBA? Que eu não vou pagar com o meu dinheiro. Eu vou pagar com um novo dinheiro. Já tinha essa mentalidade de fazer. O Joel falou sobre isso hoje. É muito legal, isso que a gente é muito alinhado. E energeticamente a gente acaba se atraindo ou nos atraindo para um ambiente que já está na nossa linha. Sim. E no primeiro final de semana, a primeira aula que eu tive, eu tomei 2 decisões. A primeira decisão foi vender a minha hamburgueria naquela época. Segunda decisão,
já sei para quem que eu vou vender consultoria. Vou vender consultoria tributária. E aí, a consultoria tributária, quando veio na minha cabeça, eu levei para casa e falei, cara, mas o tributário agora, eu acabei de começar, então não sou especialista ainda, mas no que eu sou bom? Aí eu lembrei quando eu quebrei. Falei, então vou fazer consultoria financeira. Para quem? Para os MEIs. Eu fiz 300 consultorias financeiras para MEI de graça. Para pegar frequência em consultoria. Entendeu, cara? 300 consultorias de graça e tem gente que desiste na primeira. 300 consultorias de graça. Eu falei, vou fazer 300. Você Por fez quê? 2 e acha que é especialista, né? É, por que 300? 300. Sei hein? lá, esse número veio na minha cabeça. Então, todo MEI que batia na minha porta, mandava mensagem, falei, cara, eu tô fazendo consultoria para MEI de graça. Porque naquela época eu tinha uma empresa de contabilidade e na legislação contábil, nós temos que atender os MEIs gratuitamente. A gente não pode cobrar o honorário do MEI. Eu falei, cara, já que o cara tá vindo aqui, por que eu não vou fazer uma consultoria? Ele já tá vindo. Uhum. Teve um MEI, por exemplo, naquela época, que vendia marmitas, o nome dele é Zé Gourmet, vou até citar ele aqui. E em um mês, fiz uma consultoria pro Zé Gourmet, sei lá, no terceiro mês de consultoria, ele conseguiu vender 1 tonelada de marmita. Que isso, meu Deus. Entendeu, cara? Eu vou mandar para ele depois desse podcast para ele comentar aqui. 1 tonelada, meu, é muito grande. Eu percebi que tudo aquilo que eu fui aprendendo, eu não ensinava só finanças. E deixou de ser MEI. Deixou de ser MEI, precificava melhor o produto dele, ensinava sobre marketing para ele, porque eu sempre estudei também, gostava muito de aprender. Então, um dos pontos é, primeiro, fazer o empresário confiar mais naquilo que ele já sabe. Então, se tem uma dica para o empresário, para qualquer empresário que tem um negócio, primeiro, cara, acredita no que você já fez. Porque se você tem 1 ano de empresa, você já fez muita coisa. Só o fato de você abrir um CNPJ no seu nome já é um ato de muita coragem que você se torna referência para muita gente. Só que as pessoas não falam que você é referência para ela, mas que é. Mas eles não falam, eles te admiram. Sobretudo no Brasil, que 80% quebra nos primeiros 10 anos. Ninguém tem coragem de fazer isso, gente. Abrir empresa no Brasil é coisa de gente doida, maluca. Não tem juízo algum abrir um negócio aqui. Sim. Mas tudo isso através de um sonho. Mas respondendo a sua pergunta, quais são os pontos cegos que deixam dinheiro na mesa e faz com que o empresário tenha mais dinheiro depois que ele descobre isso? Primeiro ponto, precificação. A precificação incorreta de um produto faz com que o empresário quebre. A precificação de um produto, a gente faz uma análise de custo, volume e lucro para entender qual a temperatura do mercado, quais são os principais concorrentes e quanto a gente pode aumentar de valor agregado para vender mais caro e quanto a gente pode aumentar de preço para ter uma margem melhor. Quando a gente faz essa análise, Denis e Cíntia, a gente percebe que aquele empresário não está sabendo vender. Porque as vendas simplesmente elas acontecem. Ele não provoca uma venda. E isso é um espaço vazio. Muitas empresas acontecem a venda. E se está acontecendo venda e a conta não está fechando, qual que é o ponto cego? Eu tenho que provocar a venda. Eu tenho que buscar mais clientes. Eu tenho que vender mais. Aí hoje eu tenho plataformas como o Instagram, tenho o meu próprio WhatsApp, tem as pessoas que eu conheço. Existe empresário que é o 007 do seu próprio negócio. Nem a família sabe o que ele vende, como ele vende, quanto tempo tem de empresa. Ele não vende na família, tem vergonha de falar sobre isso. Então, o primeiro ponto cego é precificação. Uma precificação correta. Uma precificação correta. Quando eu fazia consultoria, na parte financeira, eu analisava aquela empresa, era uma consultoria de 3 meses, e eu falava, cara, o cara pagava ali mais ou menos uns 10 a 12% de impostos. Eu falava, cara, estou te cobrando 30 mil nessa consultoria. Você vai pagar ela no nosso primeiro encontro. Ele, como? Não, vou zerar seu imposto. Você não vai pagar mais imposto. Ele acreditava, pelo fato de eu ser contador, especialista tributário, eu ia inventar alguma maracutaia, né? Que a cabeça do empresário tô falando com o contador, esse cara tem alguma bala de prata aí que vai fazer com que eu zere o imposto. E ele ficava naquela expectativa, mandava mensagem, aí eu passo as informações para cá. Custo, volume e lucro. Qual custo a sua operação tem hoje? Qual volume você vende para ter o lucro que você tem? Eu falava, cara, tem espaço vazio aqui para precificar. Alguns produtos a gente reajustava 5%, outros 10%, outros 16% e tal. E na primeira reunião, eu mostrava para ele assim um gráfico, uma planilha no gráfico, e mostrava, cara, dá para reajustar isso aqui para você não pagar mais imposto. Como é que ele não vai pagar mais imposto? E o exercício é o seguinte, gente, todo mundo preste muita atenção aqui. Chegava para a Cíntia aqui e falava, Cíntia, tem uma empresa de serviço, o que acontece hoje se você dobrar o preço do seu produto? Quantos clientes vão ficar na sua carteira? Quantos? Hoje. No meu, é uma pergunta real. Pergunta real. Aqui é ao vivo, aqui, real. Quantos clientes ficam se você dobrar o preço que vocês vendem hoje? Quantos ficam? Não sei. Chuta, pode falar. Quantos, Denis? Vai lá, 40%.
40% dos seus clientes... 50. Tá, vamos supor, você já tem autoridade, já tem mercado, tem baita resultado. Vai ligar para todos os clientes e falar, gente, olha só, a gente mudou, estamos indo para o próximo nível, queremos levar vocês e por isso a gente vai dar mais curadoria, vamos estar mais próximo de vocês, vamos cobrar o dobro. 40% fica. Sim. Legal. Abre espaço para buscar mais pessoas. Abre espaço para buscar mais. Legal. Mas esse não é o ponto ainda. E se vocês aumentarem, fizerem um reajuste de 70% no produto que vocês vendem hoje? 70%. Quantos clientes ficam na carteira? Eu acho que é o mesmo grupo praticamente. Uns 40%. Que já compraram vocês e entendem, sabem onde é que Sim, vocês estão indo. sim. E se vocês fizerem um reajuste, então, de 40%? Sobe um pouquinho o percentual dos que vão ficar? Para quanto? 60%. 60%. E se vocês reajustarem hoje o produto de vocês em 20%? Quantos clientes vão ficar dos que já têm? Talvez todos. Talvez Talvez todos. E por que não reajustou ainda? Entendeu, cara? A gente tem medo de cobrar mais caro. Todos nós, eu também, eu me incluo nisso, tá? Eu tô no meio aqui, eu tô falando aqui, gente, comigo e com todos, porque quando eu tô falando para vocês e para você, eu tô falando para mim também. A tese é, o nosso produto é muito barato. Só fechando aqui a consultoria, eu fazia esse exercício com o empresário, eu falava, cara, tá, ele não consigo cobrar 50% a mais. Eu falei, tá, não, tudo bem. E 40%? Não, 40% fica tanto. E 30%? Tá, 30% era equivalente ao resultado dele seria muito maior do que o resultado que ele estava tendo financeiramente fazendo o reajuste 30%. Eu falei, deixa eu te mostrar um cálculo aqui. Aqui vai te sobrar mais tempo para liderar seu time, treinar as pessoas, vai sobrar mais tempo para você se desenvolver como empresário, estudar e aprender mais para crescer seu negócio, e você vai conseguir ter mais tempo para gerar um serviço de maior qualidade para o seu cliente. E, em geral, nesse caso, ainda vai sair provavelmente os clientes que são os piores. Os piores. Só sai os piores, tá? Que você tem a menor margem e tudo mais. E que reclama de preço e que fica enchendo o saco. Só sai os piores. Tem cliente que só enche o saco, cara. Você entrega ele paga um Fusca e quer receber uma Ferrari, né? Quem não tem cliente assim? Sim. Tem cliente que é assim, meu. E aí esse empresário na minha frente falou, cara, tá, 30%. Por que você não aumentou ainda, então? Já que vai ficar essa quantidade, você vai ter mais lucro, mais margem, mais tempo para pegar clientes nesse perfil. Ele, cara, não sei. Pois é, você não sabe. Mas se você reajustar 30%, você não vai só zerar o seu imposto. Você vai colocar mais dinheiro no bolso. Você está pagando aqui R$150 mil por ano de impostos. Você vai ter R$300 mil de lucro. Então, você paga os 150 mil e ainda sobra 150 para você. Uhum. Ou seja, zeramos o seu imposto. Mas a minha proposta aqui é zerar o seu imposto. E a minha proposta era que a gente fizesse um reajuste equivalente à quantidade de impostos que ele pagava por ano, entendeu? Uhum. Entendi. Eu falei, nem eu nem você, Denis, nem eu nem você. Então, vamos fazer aqui 15%, então? Sim. Aí ele, vamos. Aí eu reajustava junto com ele. Falei, cara, agora se você vai fazer assim, você vai ligar para o seu cliente, você vai fazer essa proposta para ele. Mostrar tudo que você entregou. Então, cliente a cliente você vai ligar, quando era empresa pequena, porque eu fazia muita consultoria para empresa pequena. Uhum. Ele tinha condição de ligar, sei lá, 80 clientes. Ele consegue ligar para 80 clientes, num lapso temporal de 2, 3 meses. Sim. E fazer esse reajuste. Sim. E os piores saem, cara. Isso é uma peneira que você passa. E só fica o cliente que comprou você. Então, o primeiro ponto cego é precificação. Diego, mas por que precificação e não vendas? Porque antes de começar a ganhar mais, eu tenho que parar de perder. Senão você começa a colocar mais sujeira para dentro. E aí você quebra crescendo. O gráfico vai assim, você vai crescendo no gráfico cartesiano ali, e conforme você vai crescendo, o custo vai crescendo, daqui a pouco você perdeu a mão, o custo sobe, e a receita não fica equivalente, e aí você quebra crescendo o seu negócio. Quantas pessoas quebraram crescendo o negócio? Então, antes de começar a ganhar, eu tenho que parar de perder, porque eu já sei vender. A empresa já existe. Eu preciso depois melhorar a minha venda. E as empresas que não sabem vender, elas não têm lucro, sabia? Quem não sabe vender não tem lucro. Mas quem também não controla o financeiro também não conquista lucro. E a chancela do empresário é o lucro. Por que eu falo que a chancela do empresário é o lucro? Porque se aquela empresa, pensem todos comigo aqui, se você é proprietário de um CNPJ e se considera empresário, enquanto você não tem lucro, você não é empresário, você é dono de CNPJ. Porque a finalidade de uma empresa é fins lucrativos. Então, se eu tenho uma empresa que não tem lucro, eu não sou empresário. Posso me titular empresário. E quando você abre um negócio com fins lucrativos e você não conquistou o lucro, você ficou confortável porque já está pagando as suas contas e você não se dedica mais para crescer seu negócio, significa que você está alimentando aquilo que você critica, que é o governo, que é essa máquina gigante que pega o nosso dinheiro.
É quase um assalto o imposto aqui no Brasil. Sim. E quando aquela empresa ela não conquistou lucro, todo santo mês eu vou tirar o percentual de impostos e eu vou pagar a Receita Federal. Sim. Então, se eu tenho uma empresa com fins lucrativos e ela não conquistou lucro, não tem lucro, e todos os meses eu pago o imposto da Receita, significa que eu sou mais sócio da Receita Federal do que da minha própria empresa. E nesse momento, ser empresário perdeu a finalidade. Então, a chancela do empresário é o lucro por isso. Por esse motivo simples e tão claro, né, gente? Sim. Um negócio muito óbvio. E uma coisa super interessante, assim, a forma de tributação, né? No Brasil, a gente tem muita tributação no todo, né? Você nem ganhou dinheiro, está pagando imposto e pagando muito imposto. Você abre a geladeira, tem imposto. E aí, o que acontece? Você tem imposto no consumo, você tem imposto em todas as etapas e depois tem imposto no lucro lá no final ainda, que é a hora de pagar o leão, né? Uma coisa interessante nos Estados Unidos que é muito mais na hora do lucro. Então, ele te dá fôlego como empresário, como Você não investidor. paga sobre o faturamento. Para você ganhar, assim, ter o teu tempo para você gerar lucro. Quando você começa a pagar no seu consumo, você antes mesmo de conseguir ganhar qualquer dinheiro, você já está pagando imposto. Poxa, eu estou precisando gerar resultado ainda. Então, assim, nos Estados Unidos você vai, numa compra de um imóvel, por exemplo, que você vai colocar para alugar. Você vai pagar o imposto sobre esse imóvel no momento que ele começar a gerar lucro. Enquanto você estiver pagando juros de financiamento, quando você estiver pagando uma série de coisas ali, você não gerou lucro ainda, você não paga. E mesmo que ele esteja gerando a alocação para você, Não, vai abater porque todos os faturamento, custos, não é as lucro. despesas. mais as despesas que, por exemplo, você vai para lá, mas considera-se que se você tem um imóvel, você tem que ir para lá mesmo para você ver seu imóvel. Então, isso também entra como despesa. E aí, o imposto é só ao final. É só uma curiosidade assim, da mentalidade diferente, o que ajuda o empresário, principalmente no começo. Por que no Brasil assim, o empresário não dura muito tempo? Né? Os primeiros anos são os mais difíceis, o começo é mais difícil. E aí você tem essa ajuda, você não tem essa carga tributária no começo, que você não tem lucro ainda. E a gente que não é contador, a gente expande a mente quando a gente vê isso, porque a gente já não tem esse pensamento que você tem uma formação de contabilidade, né? Então, a gente é empresário, tá ali, é acostumado a apanhar, e depois, quando a gente vê uma outra realidade, que a gente para pensar. Muitos empresários não pensam, você pensava, você tinha expertise para pensar e ajudava outros a pensarem, mas muitos não pensam nisso. A maioria né? não pensa isso. E essa é uma habilidade que tem que desenvolver. Sim. Ter contabilidade e finanças no radar empresarial é fundamental. Esse regime de tributação nos Estados Unidos, que vocês possuem empresa lá, é interessante porque um país mais sério, e não é criticando o Brasil, galera, porque assim, o Brasil é um lugar... É coisa de maluco abrir empresa no Brasil, é coisa de maluco, sim. Mas é muito bom também, porque tem muito BO aqui para resolver, tem muito problema. E onde tem problema, tem dinheiro. O dinheiro mora no problema. Sim. E quanto maior o problema você resolve, mais dinheiro você ganha em cima daquilo. Se você souber ser empresário. Porque se você não souber ser empresário, você vai resolver um problema muito grande e vai cobrar muito pouco. E às vezes você nem vai vender. Porque se eu chegar pro Denis, cara, vou resolver isso, 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 o Denis fala, mas quanto você vai me cobrar? Vou cobrar isso. O Denis não vai comprar de mim. Vai falar, cara, como é que esse cara vai resolver tudo isso e vai cobrar só isso? Uhum. Aqui no Brasil tem um regime tributário. E eu já saí da contabilidade há muito tempo. Eu vendi minha empresa de contabilidade, mas aqui no Brasil tem um regime tributário chamado lucro real, que é onde você só é tributado em cima daquilo que de fato foi lucro. Só que é um regime tributário para grandes empresas. O dono de uma empresa que tem o regime tributário do lucro real, ele precisa saber, ou a equipe dele precisa saber de contabilidade exatamente igual um contador que é especialista tributário. Sim. E aí vai de colisão em cima disso que você falou, que aqui é tributado no faturamento. As pequenas empresas possuem um regime próprio chamado Simples Nacional, que é da Lei 123 de 2006. Eu sou especialista em Simples Nacional, então a gente lembra até da lei, né, cara? E ele é tributado em cima do faturamento. E ele foi um regime criado para as micro e pequenas empresas. Que era para ajudar, né? Que era para ajudar. Mas pensa no racional. Nós temos mais empresas grandes ou menos empresas grandes no Brasil? Menos. Sim. Nós temos mais empresas médias ou menos empresas médias no Brasil? Menos. Mas nós temos mais micro e pequenas empresas ou nós temos menos? Temos mais. Então, quem é que sustenta essa máquina toda? Sim. É a micro e pequena ou é a média e grande? É a micro e pequena. Então, inteligentemente, eu estou supondo, não sei se foi assim, mas alguém fez uma lei
Falou, cara, se a gente fizer uma arrecadação no volume, a gente vai arrecadar muito mais. Sim. Então vamos fazer um regime para pegar no faturamento? Sim, Então não é um regime simplificado e unificado, é um regime inteligente para o governo arrecadar mais. sim. Então se o empresário não aprende a ser empresário, ele cria uma empresa, e é muito triste, eu já vi isso muito acontecer, ele cria uma prisão de portas abertas, que é o próprio negócio, e ele acaba quebrando, cara. E mesmo a empresa que ela alcança um tamanho que às vezes ela pode estar no lucro real, por falta de conhecimento do empresário ou até da contabilidade, ele fica no presumido, né? Jogando dinheiro fora, né? Porque muitas vezes também o contador, ele deveria ser um consultor como você é, mas às vezes o contador, ele tá ali para emitir guia e trava. Não, mas é que o regime de lucro real é mais complicado, né? Não sei o quê. E mais aí vai para o cômodo, né? presumido que é mais cômodo, né? Então É. tem isso, né? A falta de conhecimento no Brasil é uma coisa que trava, né? Por isso que é tão importante programas de mentoria como o seu e pessoas que trilharam esse caminho, que têm esse conhecimento para compartilhar, né? Escolher bons profissionais, independente da área que for, né? É importante, né? Você escolher um bom profissional para escolher um investimento imobiliário. Você escolher um bom mentor. Se você faz uma boa escolha, um bom contador, ele vai te assessorar da forma correta como você precisa. Porque ele vai gerar valor para você. E aí ele não vai ver como trabalho. Muitas vezes a pessoa deixa de fazer a coisa certa porque vai dar trabalho. E aí a pessoa não está gerando valor. E aquela conversa que a gente teve de alinhar os sonhos não vai acontecer. Quando tem pessoas eficientes, com vontade de fazer as coisas acontecerem, as coisas se alinham e aí você tem resultado financeiro verdadeiro, tanto como empreendimento, né, como empreendedor, quanto no investimento, na hora do investimento imobiliário. Então, tem que sempre procurar a pessoa certa. Eu acredito muito nisso. Procurar a pessoa certa, e muito bom você colocar isso, né? Que é buscar uma pessoa especialista na área. Não vai ser o mais barato. O especialista nunca vai ser o mais barato, mas é o que vai te trazer melhor resultado. Não vai ser o mais barato. E o empresário pensa assim, ele olha para o caixa dele, e ele não tem caixa, não tem. E ele olha para o caixa dele e fala, cara, eu não consigo contratar um advogado melhor. Eu não consigo contratar um marketing melhor. Eu não consigo contratar um colaborador melhor. Um colaborador mais sênior que vai me ajudar. Só que eu também não consigo contratar alguma coisa para eu me desenvolver. Uhum. Ele fica naquela média. Porque no Brasil, foi ensinado para os brasileiros que comprar certo é comprar barato e com desconto. E aí, esse inconsciente coletivo faz com que ele vai buscar peças estratégicas para o negócio dele, que é uma empresa com fins lucrativos, e ele busca o mais barato. Como que ele vai se aconselhar com alguém que é o mais barato? Será que ele vai se aconselhar certo com alguém que é o mais barato? Será que ele vai vender mais caro se aconselhando com alguém que é mais barato? Será que a empresa dele vai estar mais organizada? Sei lá, ele comprou uma contabilidade com um cara que não declara o imposto dele. Será que esse contador que não declara o próprio dele, será que... Entende, cara? Então a gente se acostumou na média. É uma escola na média, empresa na média e tal. E se você fizer só o básico, você vira uma referência no seu mercado. Não precisa de muito. Você precisa, no mínimo, cumprir exatamente o que foi aquilo que você prometeu para o teu cliente. Você já se destacou na multidão. Sim. Porque a maioria não cumpre aquilo que vende. Não entrega o que vende. Se você contratou um colaborador e você parou para treinar aquele colaborador naquilo que você quer que ele faça, nem a mais, você já se destacou na frente de muitas pessoas. Se você entende que empresário é uma profissão e você continua se desenvolvendo, você já está na frente de milhares de pessoas. Então não é um tiro de canhão que vai fazer o empresário crescer e prosperar no seu negócio. São pequenas ações que, em conjunto, criam um exército dentro da empresa e esse cara se destaca. Fazendo o quê, gente? O básico. Chegando cedo na empresa, tem empresário que abre a empresa e fala, agora eu tenho os colaboradores, não preciso mais chegar cedo. Eu estou tranquilo, porque tem alguém fazendo. Aí ele delega aquilo que não pode delegar, que é a liderança dele. Eu tenho o meu gerente lá. Tá, mas você está liderando seu gerente? Não estou liderando. Então não tem cultura a tua empresa, pô. Está na mão dos outros. Então, o Brasil, ele é assim, se a gente olha para a burocracia, para a parte tributária e para toda essa dificuldade que é, a gente não quer abrir um negócio. Agora, se a gente olha para as oportunidades, é assim, o gráfico de burocracia está nessa altura e o gráfico de oportunidade ele é ilimitado. Sim. O que eu preciso? Fazer o básico. Lá nos Estados Unidos não é só o básico, né? Tem que ser o algo a mais. Aqui no Brasil é só o básico, cara. E essa aqui é a doideira.
Às vezes a gente paga, sei lá, 100, 200, 300 mil reais, 500 mil reais pra alguém chegar pra gente e falar, ó, faz isso, isso, isso e isso. Só que você já sabia o que era pra fazer, meu querido. Por que não fez? Porque você não sabia o como fazer. E só tem como aprender o como fazer com quem já fez. Com quem faz, com quem tá vivendo. Não é com quem leu. Não é com um coach motivacional. É com o empresário, cara. Ô, Diego, uma coisa super importante nessa linha que você está falando, né? Porque assim, cara, todo mundo gostaria de contratar o mundo perfeito e tudo mais, mas qual que é, assim, aí eu acho que vem a questão da expertise de quem já trilhou o caminho, de falar assim, poxa, no seu caso, é esse ponto aqui. Né? A gente sempre fala a questão de vendas, é uma das primeiras coisas, né? Uma das coisas mais importantes, mas você tem que ter ali o discernimento estratégico de onde você tem que investir, porque realmente a gente não tem, assim, a empresa tem que dar lucro, então você não tem dinheiro para colocar em tudo, fazer tudo, você tem que colocar onde vai dar resultado. Como é que você ajuda as pessoas ali, de certa forma, como empresário, a direcionar isso, né? E como que você ganhou esse expertise ao longo do seu processo, né? Na sua trajetória? Legal. Cara, o seu tiro de sniper ali, de certa forma. Inclusive, eu tenho um treinamento chamado Sniper Vendedor. Você Que falou de legal. sniper, que é aquele cara que atira, né? A gente fez agora em uma empresa onde eu sou conselheiro, a galera vender 2,7 milhões a mais em 22 dias. Uau, que legal. Com as estratégias. Então, esse olhar de sniper é muito importante para todo mundo dentro do negócio. Onde eu aprendi? Eu vim quebrando a cabeça, cara. Eu tive uma hamburgueria, ia montar uma franquia. Graças a Deus não deu certo, que eu ia me lascar naquilo. Eu não tinha expertise, mas o sonho da escala, de ter vários negócios. O empresário, ele acredita que deu certo em um negócio, agora ele pode investir em vários negócios que vai dar certo. Não. Eu preciso criar tração, pujança, eu preciso fazer esse negócio aqui e está totalmente funcionando sem minha presença. Uhum. Mas não é para eu sair do negócio, é sem minha presença em determinadas áreas. Se era a minha presença na operação, eu saí daquele operacional da atividade-chave, eu subo para a liderança. Aí cresci, aí eu subo para o conselho. Então, você vai indo para outros operacionais. E eu vim quebrando a cabeça e entendendo, tá, onde é que eu sou bom? Cara, eu sou bom em vendas. Onde é que eu sou bom? Eu sou bom em comunicação. Onde é que eu sou bom? Sou bom em liderança. Mas o que eu preciso saber da minha empresa para eu liderar outras pessoas? E fui aprendendo de forma empírica. Eu não aprendi lendo o livro, eu aprendi, cara, passando maus bocados. Eu aprendi chegando amanhã para pagar o aluguel e eu não tenho o dinheiro do aluguel. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, meu irmão, tá, preciso fazer venda. Quais foram os últimos contatos que eu falei nos últimos 3 meses e não fechou? Ligava, cara, tem uma oferta especial hoje, tô abrindo essa oportunidade somente para 3 pessoas. Que nada, cara, tava quebrado. Precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Então a gente vai aprendendo a se virar nos 30. Essa é a realidade do empresário. Chegava perto da folha de pagamento, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Eu já vendi 3 vezes carros meus para pagar a folha de pagamento. E ficava indo de ônibus para a empresa. Né? Então, essa é a realidade do empresário brasileiro. E quem está escutando a gente sabe que é assim. Então, eu fui aprendendo. Aí, no meio do caminho, eu bati naquela lei de Pareto, 80-20, que é você colocar a sua energia nos 20%, que vai trazer 80% de resultado. E comecei a falar, cara, mas onde é que eu trago mais resultado? Pô, é na venda, é na liderança, treinando o time. E eu fui entendendo isso e aplicando no meu negócio. Porque no meu primeiro colaborador, eu comprei xícara pro cara. Era um mês depois do aniversário do cara, comprei bolo pro cara. Cara, assim, eu tinha um colaborador, colocava ele... Cara, não é assim. Você lidera pessoas desafiando elas para se tornarem melhores também. E depois eu topei na lei de Parkinson, da elasticidade de meta. Se eu tenho uma coisa para fazer em 20 dias... e eu não tenho 20 dias, tenho 2 dias, eu vou fazer essa parada em 2 dias. Se eu colocar 20 dias, eu vou fazer em 20 dias. Então, a gente vai aprendendo. Aí comecei a consumir conteúdo, comecei a consumir mentoria. E aí, eu falei, tá, entendi. O que eu tenho que aprender a fazer? Eu tenho que investir a minha hora naquele que eu chamo de tempo estratégico. Respondendo a sua pergunta. Onde que o empresário tem que olhar para investir? Primeiro, eu tenho que olhar no meu tempo estratégico. Tempo estratégico é onde eu estou investindo tempo que volta caixa e lucro para a minha empresa. Em vendas, volta caixa e lucro. Se eu estiver emitindo uma nota fiscal, não volta caixa e lucro. Então, tempo estratégico e não estratégico. Analiso todas as atividades da minha empresa e entendo. Isso aqui é a atividade que eu vou colocar tempo e vai ser tempo estratégico, e aqui não vai ser tempo estratégico. Tudo que não é tempo estratégico, cara, eu delego e treino os meus colaboradores e vou fazendo manutenção e treinamento.
Tudo que é tempo estratégico, eu me envolvo, porque aquilo vai voltar a caixa e lucro. Da mesma forma, o custo. O que é custo estratégico e custo não estratégico? Se eu for investir num time de vendas e eu estou pronto para investir no time de vendas, ele se paga se eu tiver autonomia para treinar aquela galera. Time de vendas é um custo estratégico, porque vai voltar receita e lucro. Se eu for colocar a gente na operação para entregar a atividade-chave da empresa, não é estratégico. Não é estratégico. Ah, mas não vai entregar a operação? Vai, mas não vai trazer receita, não está ligado diretamente com a receita, está ligado com a entrega. A receita vem antes, a entrega vem depois. Eu posso muito bem terceirizar, colocar IA, enfim, fazer um monte de coisa. Então, pensando na empresa, é assim, da mesma forma o investimento. Onde eu vou colocar o meu dinheiro, que vai me trazer, primeiro passo de investimento é o quê? Onde é que eu me sinto mais seguro? Porque pensa só, você passa a vida inteira para juntar R$1 milhão para você colocar em qualquer lugar, cara. Sim. Você tem que ter segurança naquilo. Então, onde eu estou mais seguro? Onde é mais estratégico? Eu estou a fim de correr risco? Então, o empresário, na jornada dele, Denis, ele tem que saber onde é terreno estratégico e onde é terreno não estratégico. E sempre pensando no longo prazo. Sim. Uma coisa que você falou que é super legal é essa questão da segurança, sabe? De você se sentir seguro em investir, né? Isso foi um pouco da nossa trajetória, de certa forma, quando a gente já tinha incorporado, já tinha construído, já tinha vendido inúmeros apartamentos aqui no Brasil, inúmeros imóveis aqui no Brasil, já tinha investido em imóveis assim, para patrimônio pessoal. Formou equipe de vendas do zero e tudo mais. E só desculpa te interromper, mas só complementando. Eu acredito muito no que você falou da questão do Brasil ser um lugar muito fértil para você empreender. E aqui que a gente começou, que a gente empreende até hoje. E ao contrário de muitas pessoas que trabalham na nossa área nos Estados Unidos, né, que elas pregam que você abandone o Brasil, a gente não prega isso, não. A gente prega o seguinte, ó, empreenda no Brasil, mas busque uma segurança para você, porque Incrível. O empresário ele tem que ter uma segurança, né? Então, até porque se a empresa precisar, você consegue dar o suporte, né? Então, a gente viveu isso e hoje a gente ajuda as pessoas porque eu acredito nisso que você falou. Acredito que o Brasil é um lugar fértil para você empreender, mas você precisa ter uma segurança patrimonial, né? A gente foi buscar essa segurança patrimonial. A gente tinha assim, filhos de 13 e 15 anos, hoje 13 e 15 anos, Hoje né? tá Na época... na época eram bebês. 13 e 15 anos já? Cara, já são... Tô no meu tamanho. Já tá começando a me preocupar. Agora, na época, eles eram começando a Disney, bebezinhos, né? Começando, assim, aquela questão de parques, né? E a gente começa a ter esse contato com os Estados Unidos e falar, puta, que legal. Nossa, o mindset, a forma de operar. E a Cíntia já tinha passado pelo momento dela de investimentos ali, que ela trabalhava com investimento europeu aqui no Brasil, a pessoa investindo no mercado brasileiro. Já questão da instabilidade do Brasil e tal, né? E aí a gente fala assim, poxa, a gente precisa fazer um investimento fora, proteger nosso patrimônio, a gente cria essa consciência, né, mais forte que a gente precisa fazer esse investimento, a gente vai fazer esse investimento. Só que, mesmo sabendo que os Estados Unidos é a maior nação do mundo, que tem ali a maior reserva de dólar, assim, de financeira do mundo está em dólar, que é um país que cresce, que é uma economia estável, que é um lugar que respeita o patrimônio, né, a propriedade privada, né, que valoriza o empreendedor. Mesmo sabendo de tudo isso, a gente, quando vai fazer nosso primeiro investimento, a gente se sente inseguro por não conhecer a cultura, por não conhecer a legislação, por não conhecer a contabilidade, por não conhecer esse mercado. E a gente já, como a gente conhece cada detalhe do nosso mercado aqui, a gente tem essa insegurança. E aí a gente vai fazer a compra, a gente vai buscar não simplesmente um imóvel, a gente está buscando muito além do imóvel. A gente não está buscando uma parede com 3 quartos, 3 dormitórios e uma piscina. A gente está buscando o que aquilo vai propiciar para a gente, tanto como investimento, quanto como momentos especiais que a gente tem vai viver na nossa vida com nossos filhos e tudo mais. Então a gente vai buscar não simplesmente aquele bem material ali específico, mas o que ele vai promover na nossa vida, essa segurança financeira, essa questão dos momentos. A realização de um sonho, né? E aí, essa questão, você falou assim, cara, eu quero investir. Envolve liberdade, segurança e legado, né?
E aí ele guardou tudo isso, conquistou isso com muito esforço, com muita batalha, lutando ali com todos os negócios que ele teve, que quebrou e não quebrou. E a gente vai tendo essa batalha, construiu esse patrimônio e é o momento da gente aplicar isso com segurança. E a gente não se sentiu seguro porque a gente tinha pessoas ali que queriam vender imóveis pra gente. E a gente não queria comprar imóveis, a gente queria comprar muito além de imóveis. E a gente começou a estudar, que é o que você falou, cara, tem que estudar. Tem que se debruçar. A gente começou a olhar isso de uma forma diferente, com o nosso olhar de investidor, de ir além do que a pessoa está do bem material. Não é um iPhone que tem todas as características, né? Bem clara e o que você vai ter com isso, mas é o que eu quero. E aí eu vou saber se é um iPhone, se é um outro Android da vida que eu vou comprar. Mas aquilo, porque não é o bem material, mas é o que ele te propicia. E é nisso que a gente foi, cresceu, aprendeu. A gente se conectou com muita gente, sabe? Com donos de imobiliárias, donos de construtoras, grandes empresários das maiores construtoras dos Estados Unidos. E a gente aprendeu muito e com aquele aprendizado a gente fez nosso investimento. E aí deu certo porque a gente criou uma forma de olhar com o olhar de investidor, de empresário, e não com o olhar de corretor, né? Mas, assim... E sabe uma coisa que eu achei Muito interessante, bom. que tem a ver com a história do Diego, porque é o seguinte, por meio de uma dor que a gente teve, a gente resolveu, a gente ajuda as pessoas. E é o que eu vejo na história do Diego, que ele contou aqui, que ele quebrou com 14 anos. Sim. Então, ele passou por todas as dificuldades com o empresário, e hoje, ele, curado da dor, entendeu o caminho, ajuda, né, os empresários a trilharem esse caminho. E aí, eu queria que você contasse pra gente, Diego, um pouco de como foi a sua jornada, né? Você contou aqui, você deu várias ferramentas para o empresário, mas como é que foi a sua jornada e até o momento em que você falou assim, eu sou um mentor de empresários, sabe? Boa. Muito bom, vou responder agora. Essa questão aqui que você trouxe, vocês tiveram a vontade de comprar um imóvel, aí o corretor queria vender um produto para vocês não queriam comprar um produto. Exato. Né? E vocês perceberam isso. Aí vocês sentaram, aprenderam como que faz, foram atrás, entenderam o mercado. Depois que vocês se deram bem, de repente ou eventualmente, vocês viram quantas pessoas se lascaram comprando um produto em tese por conta de uma comissão. Aí vocês, tirando o egoísmo de lado, falou, cara, tem um negócio aqui, tem um espaço vazio, ninguém está cobrindo espaço vazio, está todo mundo pensando em dinheiro, vamos montar o nosso negócio e cobrir esse espaço vazio, não vamos vender mais um produto. Exato. É isso, né? Foi exatamente isso. Muito bom. Muito bom. É bem genuíno montar um negócio assim. Porque o que é legal? A gente, se o nosso cliente tem resultado... E quem é nosso cliente hoje? Os empresários brasileiros. E a gente era o quê? Empresário brasileiro. Empresário brasileiro. E prosperou. A gente também veio de família simples, sabe? Aham. Vim de classe média baixa, né? E o Denis tinha uma vida até mais simples que a minha, né, Bem mais Denis? simples. A gente Muito fala assim, ó, o Denis era pobre, eu era pobre nível 1. Não, e esse é o grande ponto, porque o que eu acredito sobre cliente? O cliente, ele não é para venda ou para uma venda. O cliente é para a vida. Sim. Uma vez que você vende um produto para o cliente e que aquele produto está totalmente adequado àquilo que o cliente falou que precisa, e detalhe, aquilo que ele nem falou que precisa, mas ele descobre com você que ele nem sabia desse ponto que ele precisava, e ele fala assim, cara, que genial. Eu tô aqui para comprar o que eu achava que precisava e eu aprendi com a Cíntia coisas que eu nem sabia que eu precisava. E olha que ideal, eu tô na frente da pessoa que me mostrou o que eu não sabia e que tem a solução para aquilo. Sim. Então, o cliente ele é para a vida. Enquanto os valores da sua empresa estiver alinhado com os valores do seu cliente e vocês estiverem caminhando junto, não faz sentido nenhum quebrar esse acordo de caminharem juntos. O cliente é para a vida, cara. Sim. E muitas empresas acabam se perdendo no meio do caminho, inserindo um monte de produto, esquecendo aquele arrozinho com feijão que ele fez lá atrás. E falar, eu sou bom nisso. Não, cara, você tem que ficar melhor naquilo que você já faz. É procurar 1000 formas de fazer a mesma coisa para você inovar. Não é fazer outra coisa, é fazer a mesma coisa diferente. Sim. Isso é inovação. Né? Respondendo sua pergunta, como que foi a minha jornada até me tornar um mentor de empresários? Olha, Cíntia, eu vejo que a gente já nasce assim um pouco. Eu lembro da minha trajetória, eu com 7 anos de idade, eu vendia din-din nas ruas da Bahia. Minha tia fazia, eu vendia. O que é din-din? Din-din é Não conheço. geladinho, aquele sacolé. Ah, E aos 8 anos fui morar na roça e eu já trabalhava na roça. Né? Aprendi a trabalhar, guiava os cavalos para o arado. A minha família é do interior.
Qual que é a cidade da sua família? Eu nasci em Santa Maria da Vitória, na Bahia. Morei em São Félix do Coribe. Quando fui morar na roça, morei no município de Coribe, em um local chamado Fazenda Germânia. Uhum. E lá, com 9 anos de idade, eu já sabia atirar, sabia pescar, eu caçava. Caramba! Aí, com 11 anos de idade, eu tinha um tio em São Paulo, a minha mãe me mandou morar em São Paulo aqui, para eu ter um futuro melhor. Não consegui ficar aqui, porque como eu era um nativo do mato, as minhas brincadeiras eram todas de machucar. Eu perdi meu nome, a galera da escola me chamava de baiano, né? E eu descobri um mundo novo aqui. Eu fui para um programa chamado Super Positivo da Bandeirantes, coisa que eu assistia lá. Então, assim, abriu minha mente, mas eu não consegui ficar aqui. Então, voltei para a Bahia, voltei diferente. E eu me lembro que, por eu ter tido alguns traumas de infância, meu pai não me assumiu, me abandonou e etc. Eu sempre queria me provar que eu era bom e etc. Então, na escola, eu sempre sentei na frente, apesar de não escrever. Quando tinha alguma coisa, eu sempre era voluntária para fazer essa coisa. Quando precisava fazer a festinha da escola, da minha série, eu era a pessoa que puxava para ir buscar patrocínio nas empresas, inclusive até o prefeito. Eu morava na zona rural, pegava um ônibus e estudava na cidadezinha próxima lá. Então, eu sempre busquei a puxar a galera para fazer algo. Então, quando eu olho na minha trajetória, eu falo, cara, eu sempre busquei, eu sempre puxei, né? Eu sabia que eu não pertencia àquele lugar e sempre quis ir embora de lá também. E a minha mãe, não, quando você se formar, você vai embora. Eu sempre gostei de perguntar às pessoas como é que faz isso. A minha granja foi através de uma pergunta. Perguntei, como é que você fez essa granja? O cara me explicou, no mesmo dia eu tomei a decisão e fiz. Eu era garçom na cidade com 17 anos, tinha um cara lá com a família, e eu falei pro pizzaiolo, eu falei, cara, olha aquela família ali. Um dia eu quero proporcionar para minha mãe exatamente o que aquele cara está proporcionando para a família dele. Aí o pizzaiolo falou, aquele cara é meu irmão. Eu falei, cara, o que ele faz? Ele serve o exército em Brasília. Eu falei, sério? Naquele momento, na minha cabeça, me veio a memória que eu tinha um sonho de servir o exército. Só que como eu não tinha nenhuma referência na família, a minha família falando acabou apagando esse sonho. Né? Então eu falei, caramba, será que se eu perguntar para ele como que ele fez para servir o exército, será que ele me ensina? Ele falou, sim, te ensina. Eu fui lá no final do expediente, perguntei para ele, cara, como que você fez para servir o exército? Ele falou, eu fui para Brasília, fiz isso aqui, isso aqui. E como que eu faço para fazer isso? Ele me explicou, eu anotei naquele caderno de fiado. Uma semana depois eu estava indo para Brasília me alistar. Então as coisas vão acontecendo. E tudo que eu sempre aprendi, eu sempre gostei de ensinar para as pessoas. Uhum. Né? Então no exército eu já entrei, quando eu entrei eu tive um comandante lá que incentivava a gente a estudar, e quando eu estudava, eu puxava grupo de estudo para a gente estudar junto, para passar na prova para ser sargento, né? E morava em Brasília, não tinha ninguém, mas eu sempre ensinava alguma coisa para as pessoas. Alguém chegava até mim, chegava algum amigo e falou, cara, o que você acha disso? Mas na minha cabeça eu não sabia. Pô, por que fulano tá pedindo um conselho? Ele tem a mesma idade que eu. E depois eu entendi, é porque eu já tinha uma história de vida, cara. Eu, com 18 anos de idade, eu já tinha sido feirante, eu já tinha tido granja, eu já tinha sofrido acidente de... Cara, eu tinha feito um monte de coisa. Diferente das pessoas que não tinham muito repertório. E isso me trouxe um pouco de sabedoria de vida, mesmo muito novo. Pô, já tinha ido morar sozinho. E foi indo. Eu entrei na contabilidade. Os meus clientes da contabilidade que estão me ouvindo, que inclusive, eles sabem que eu nunca entreguei só contabilidade para eles. Eu mentia no contrato. Falava, não, vou te entregar a contabilidade. Eu sempre entreguei muito além. Over delivery para mim é uma obrigação quando eu crio alguma coisa. Sim. Eu já crio a linha ali de custo do over delivery. Eu vou te prometer um X, eu vou te entregar 10X. Para te surpreender, mas também porque faz bem para mim. Então, os meus clientes de contabilidade, eu estudava marketing, falavam, cara, isso deu um negócio legal, deixa eu te ensinar aqui. Aprendi um pouco mais sobre vendas, eu te ensinei um negócio, deixa eu te ensinar aqui. E os clientes cresciam. Então, não teve um momento. Foram vários momentos onde eu tive grandes líderes que tiveram paciência comigo, naqueles momentos que eu não sabia muita coisa, eu tinha um nível de consciência assim, aí eles abaixavam nesse nível de conhecimento e me ensinavam algo, desde o meu treinador, quando eu fui atleta militar, desde o garçom, lá quando eu fui garçom com 17 anos, que teve a paciência para me ensinar, um cara que saiu da roça para aprender a ser garçom, desde os meus comandantes no exército também, que lidou diretamente comigo, desde as mentorias, tudo foi ensinando e foi me levando, como se fosse um funil, assim, quando eu olho para esse caminho. Aí chegou um momento que eu comprei uma mentoria de uma pessoa lá em Brasília, e essa pessoa me prometeu algo, não me entregou aquilo que ele havia me prometido, eu comprei por isso. Eu falei, cara, eu quero melhorar minhas consultorias. Ele me passou um livro chamado A Bíblia das Consultorias. Eu comprei esse livro, um livro desse tamanho,
Eu não sou um cara que lê muito. Eu aprendo de outra forma. Eu aprendo vendo alguém fazer e tal, assistindo vídeo. Eu falei, cara, mentoria, me deu um livro desse tamanho, cara. Não vou ler isso aqui. Eu falei, tá. Aí, em um determinado momento, esse cara estava me perguntando coisas de empresa que ele não sabia. E eu, opa, como assim? Eu paguei para ele me ensinar, ele agora está aprendendo comigo? Então, aquilo ali, Cíntia, começou a criar algo dentro da minha cabeça. Eu falei, tá, ele me cobrou isso, eu estou ensinando algo para ele. Aí eu não me liguei muito naquilo, mas eu falei, tem alguma coisa aí. Aí dessa mentoria, teve um livro, ele me indicou um livro que, sim, esse livro mudou minha vida. Né? Não sei se eu falo pro pessoal, pode falar aqui? Pode, pode. Que livro é esse? Claro. Vou falar, não. Claro, com certeza, É. deve. É um livro chamado O Mensageiro. Eu vou passar para vocês, vocês colocam na descrição. Eu lembro da mensagem desse livro. É um livro inteiro que diz o seguinte: a mensagem é mais importante que o mensageiro. E eu peguei isso desse livro, cara. Para mim, isso foi o que eu aprendi nesse livro, é isso. Eu falei, tá, então eu tenho uma mensagem. Então, sei lá, isso era 2016. Aí eu fui comprando mais mentorias e tal. Eu falei, tá, esse cara me perguntou isso. Aí isso virou uma consultoria. E deixa o nome do livro pra gente, o melhor comentário vai receber esse livro, hein? A gente vai mandar de presente. Cara, mas vai ter que mandar em PDF, porque Não tem nem mais? deve ter, Não nem tem deve ter pra vender. mais? Sério? É o Mensageiro Milionário. Mensageiro Milionário. Tá. Nem tem mais para vender, eu acredito. Caramba! Não tem para vender. Na época não tinha. Eu procurei em sebo e tal. Eu ouvi o livro, depois eu li o PDF dele. E esse livro falou, tá, então eu tenho uma mensagem, eu tenho que criar uma mensagem, eu tenho que criar, fiquei com isso na cabeça. Então, se tiver, a gente vai dar de presente. Vamos deixar na descrição se tem ou não. Aquela mentoria daquele cara virou uma consultoria estratégica, onde Sim. eu montava um planejamento estratégico, e eu falei, cara, nenhum dos meus clientes tem um planejamento estratégico, então eu vou aprender isso. Eu criei um planejamento estratégico e criava e vendia. Era uma consultoria de planejamento estratégico, cara. Então fala, cara, como que você cria um produto? Cara, você entende uma dor do mercado, cria um produto e vende, é simples assim. Sim. Não precisa complicar as coisas. Sim. E ali foi indo, aí fui comprando mentorias, aí eu comprei uma mentoria de um cara que é inclusive nosso sócio do Clex, lá. Ele era de Brasília ainda na época, e a minha empresa era no Lago Sul, que é um bairro super nobre de Brasília. Eu já tinha crescido, já estava bem renomado no mercado, já tinha clientes fora de Brasília, e inclusive fora do Brasil nessa época. Comprei uma mentoria dele, com muito intermédio do meu ex-sócio, que eu não queria mais investir em mentoria. Eu falei, pô, eu comprei um monte de mentoria, um monte de coach, prometeu um monte de coisa, não entregou nada. Porque eu entendi uma coisa, viu, gente? E eu vou deixar isso aqui antes de fechar esse ponto. Muitas pessoas ganharam muito dinheiro no Brasil com a narrativa de saia do operacional, vendendo essa mentira e ensinando marketing, vendas e liderança. Por que marketing, vendas e liderança? Porque quem não teve uma empresa de fato estruturada e passou por alguns problemas, ele vai ler um livro sobre marketing, vendas e liderança e vai conseguir convencer o empresário de comprar alguma coisa dele para montar um negócio dele. É genuíno? Não tem problema. Só que essa pessoa não entende de fato de empresa. Ele entende a empresa de fora para dentro. Agora, quando o empresário chega a um problema real de negócio, da vida real, ele não sabe resolver. Então, muitas pessoas, muitos coaches, muitos empreendedores de palco ganharam muito dinheiro vendendo isso. E eu comprei isso. Entendeu? E eu já estava cansado. Aí o meu sócio falou, não, vamos lá na palestra e tal. Eu falei, tá, vamos. Aí a gente comprou a mentoria para os dois. Depois da palestra, o cara muito persuasivo, muito bom de venda. Eu falei, tá, vou comprar desse cara. A gente comprou, sei lá, foi R$12 mil na época, só para vocês verem o câmbio, né, de mentoria, que hoje não é mais, né, Denis? Vale nem uma hora esse livro aqui. E aí, cara, comprei. Esse cara tava voltando a fazer ali o movimento dele, muita gente boa, sou muito grato a ele, me ensinou muita coisa, aprendi muito com ele. E em um determinado momento, ele falou, cara, posso levar meus mentorados lá na sua empresa? Eu falei, pode. Pra quê? Não, pra gente fazer uma experiência de um dia e tal. Qual dia que pode? Eu falei, cara, deixa eu ver aqui, sexta-feira. A minha empresa tinha contabilidade, tinha advocacia, era um grupo, né? Eu falei, pode sim, legal. E eu fui receber ele. Cara, eu contratei um buffet, contratei um cara pra fazer churrasco, coloquei um telão lá pra gente fazer a palestra dentro, que era uma casa, né? A sala era gigante da nossa empresa. Inclusive, eu achei um monte de vídeos dessa época, cara, eu palestrando lá, o pessoal falando a mesma coisa que eu falo hoje. Que legal. É bem legal. E aí, a gente fez esse movimento, recebi o pessoal lá, e ele me deu a chance de falar um pedacinho sobre estratégia de negócio. E eu falei sobre estratégia. Depois disso, sei lá, 1 mês depois, 2 meses depois, esse cara se muda para São Paulo para fazer os movimentos dele aqui. E em um determinado momento,
ele foi fazer uma entrega de finanças, ele foi para Brasília e falou, cara, eu vou fazer uma entrega de finanças para minha galera, e eu pensei em alguém, pensei em você para fazer pra gente. Você topa? Eu falei, top, cadê o material? Ele falou, não tenho. Eu falei, como é que é? Não, você cria. Aí eu criei um projeto de finanças para ele, e a gente entregou esse projeto de finanças para ele. Isso foi 2022. Naquele momento, eu já entregava umas consultorias que era muito mais mentoria do que consultoria. Uhum. E já estava entregando muito resultado, individualmente. Só que quando eu vim para a Alphaville e fiz uma entrega de finanças de 2 dias para empresários, e eu vi o meu conhecimento de contabilidade, meu conhecimento em finanças, meu conhecimento em modelo de negócio, em marketing, em liderança, em cultura, ensinando tudo aquilo, aqueles empresários vindo até mim e falam, cara, o que eu faço com isso aqui? Eu falo, cara, você faz isso, isso e isso. Aí vinha outro, falava de finanças, o que eu faço com isso? Faz isso, isso, isso. E o custo? Faz isso, isso. Eu falei, cara, eu sei muita coisa. E aí eu lembrei daquele cara, daquela mentoria que falou dos livros. Uhum. Eu falei, cara, desde aquele tempo eu já venho me preparando para isso. Então, não teve um momento, foram vários momentos, mas o momento que virou mesmo foi no dia que eu vim para cá. Porque depois dessa entrega, esse cara me chamou para ser sócio deles. E esse cara já estava bem, já tinha Porsche, já estava bem aqui, morando em Alphaville. Eu falei, cara, aí eu pensei, se essa pessoa me chamou para ser sócio, significa que ela está vendo alguma coisa em mim que eu não estou vendo. Sim. Aí eu não aceitei. Eu falei, não, vamos continuar sendo parceiro e tal. Eu falei, cara, eu não quero seguir algo que alguém já montou, eu vou montar o meu. Pode demorar mais tempo, mas eu vou fazer o meu, do meu jeito. E naquele momento, Cintia, eu falei, cara, tem alguma coisa escondida aqui. E eu comecei a gerar movimento. Nesse mesmo final de semana, ele me falou do Clex, que era First Class. Eu não tinha grana para investir, era 250 mil reais. Eu sei lá, tinha uns 50 mil reais na conta. Você não contou o nome do santo ainda, vai contar? Não. Não pode. Melhor não. Vamos seguir a história. Você é muito malvadão, hein, cara? Não, mas não precisa, né? Assim, Quer cortar essa parte? Pode cortar. Não precisa cortar, não. Deixa aí. Bora aqui. Galera gosta do sem corte. Deixa o nosso sem corte aqui. E aí, gente, ele falou do First Class, né? Era 250 mil na época. Entrando 2 pessoas, ficava ali, sei lá, 200 mil. Naquele período. E eu falei, cara, não tem como. Uma mentoria de 250 mil reais. Não faz sentido, 2022 isso aí. E aí eu falei, cara, mas eu já fiz tanta mentoria, já fiz tanta coisa. E tá lá ao lado do Flávio Augusto, Joel J, Caio, enfim, grandes empresários. Eu vi um vídeo do lançamento, mostrou vários empresários em um jantar. Todo mundo que eu admirava, ouvia podcast, estava lá dentro, cara. Uhum. E no primeiro dia eu falei, cara, não faz sentido estar aqui. Aí a gente voltou pra casa dele. Eu não sei qual é a crença do pessoal que, enfim, assiste a gente aqui, mas no segundo dia, quando eu tomei banho, fui fazer a entrega do segundo dia, eu ouvi uma voz falando, vai, pode ir, é lá em seu lugar, você precisa ir pra lá. Falava assim, eu senti, cara, foi até arrepio aqui, ó, lembrando. E aí eu liguei pra Adri, pra minha esposa, e falei, amor, aconteceu isso aqui, uma mentoria, dessa forma, com o Flávio Augusto, que é um cara que eu admiro muito. E eu sei que tem alguma coisa lá que eu vou aprender e vai mudar a nossa vida. E a Adri falou assim, e eu falei, só que aí a gente vai ter que adiar um pouco o nosso casamento. E a Adri falou assim, tá, pode ir, é nesse lugar que você tem que estar. Porque esse tanto de sócio seu, tudo sanguessuga, tá tirando sua energia, não valoriza que você tá crescendo, não quer crescer junto com você. Todas as vezes que você sobe um degrau, eles te puxam de novo, porque eles querem todo mundo ficar na lama. Vai pra lá. Só tem uma condição, a gente tem que morar junto logo. Aí, cara, eu tomei a decisão naquele dia de entrar. Aí já comprei tudo. Comprei Powerhouse, comprei o First Class, a gente parcelou lá, peguei um monte de cheque, parcelamento, dei entrada. E no Powerhouse, a gente comprou o VIP. 3 pessoas podiam fazer perguntas. E aí a Adri ficou mirando pra mim assim, pro Anderson, dono da Buzz Editora. E o Anderson falou, ok. E eu era um cara que ia fazer essa pergunta pro Flávio. E eu fiz a pergunta pro Flávio. Falei pro Flávio sobre o meu negócio, sobre como estava aquele momento e o que eu estava querendo investir, pensando numa ideia de criar algo educacional pro meu negócio. E não para fora, e não criar um negócio novo. E o Flávio nunca responde ninguém com a resposta, ele responde com outras perguntas, para entender o seu caminho neural, né? Por onde surgiu aquela pergunta, qual foi a origem. E ele me fez 1, 2, 3 perguntas, ele falou, cara, eu faria isso, isso, isso e isso. A pergunta dele não foi muito direcionada no como fazer, naquilo que eu queria, foi mostrando outro jogo. E ali eu saquei, preciso vender minha empresa,
Preciso sair da contabilidade, da consultoria e entrar no ramo educacional 100%, da all-in. Preparei minha empresa para vender, vendi para os meus sócios, saí do ramo de contabilidade. Tinha o último contrato meu de consultoria, terminou em final ali de 2023. Uma consultoria grande que eu tinha a nível Brasil. E de lá para cá, 100% da minha energia é entregue dentro do nosso programa de crescimento empresarial. Por isso que a galera tem muito resultado. Porque toda a nossa energia está canalizada para lá. E para o conselho, que a gente tem um conselho, né? Eu tenho um conselho que ajuda empresas que faturam acima de 30 milhões ano. Então, eu senti assim, teve um momento, foi esse momento. O momento que eu entendi que eu estava pronto para algo muito maior que eu. Não era mais sobre Diego do Vale. É o momento que você se enxerga, porque você se preparou, mas aí a gente não se enxerga, né? Não era sobre Diego do Vale mais. Era outra coisa, Denis. Depois daquela voz na minha cabeça, eu comecei a reverberar aquilo e foi, cara, eu preciso entender, mas por que que eu ouvi isso e conheci pessoas que tiveram muitos grandes resultados. Sentei em mesa de pessoas que tinham aviões e jatos e eu não tinha isso aí, cara. Eu tinha minha vida. Já tava bem, mas eu tinha um muro que eu não rompia ele de jeito nenhum. Uhum. E aí eu fui buscando entender, conversava com um, conversava com outro empresário, milionário, multimilionário, bilionário, e eu entendi qual que era o jogo, por trás do jogo, por trás do jogo, por trás do jogo. Sabe qual é? O maior ativo de Deus são as pessoas. E quando a gente ajuda as pessoas, a gente agrada a Deus. Porque esse é o maior ativo dele. Então, eu não estava mais no jogo do produto, da mentoria, do serviço, da xícara. Eu estava no jogo da xícara que eu vou falar, tá, essa xícara vai servir uma família no café da manhã, vai gerar memórias e eles vão lembrar, vai aparecer na foto, olha a xícara que começou o podcast maior do Brasil no segmento de Brooks e do mundo também, tá lá a foto. Quando nós nos desprendemos do produto e a gente entende que a nossa empresa ela é um meio para ajudar o maior ativo de Deus, amigo, já era. Não tem como. Você sai do dinheiro, as pessoas veem essa verdade em você. Sim. Eu entendi. Posso estar errado, não tem certo nem errado, mas eu entendi e pego isso para mim. Quando eu estou vendendo uma mentoria para alguém, eu mesmo vendo a minha mentoria. Eu falo no final, fulano, por que eu deveria aceitar você dentro da minha mentoria hoje? No final eu falo isso para eles. Por quê? Eu quero saber por que essa pessoa está entrando. A gente seleciona as pessoas para entrarem lá. Porque não é para qualquer um, porque eu me dedico 100% naquela galera, cara. Por isso que o pessoal chora no depoimento, pô. Sim. Parece que eu tô pagando, né? Eu falo, gente, para de chorar no depoimento, porque parece que eu tô fazendo pix pra vocês. Porque é genuíno, né? Pagando não ia chorar daquele jeito. Não. Os não. caras tinham que ser ator da Globo. Os caras tinham que ser... Inclusive, mandar um abraço aqui pra nossa galera do Select Club que tá ouvindo isso aqui. A nossa comunidade do Select Club é uma comunidade muito unida. A galera se ajuda lá dentro, estão crescendo. Nós não somos uma mentoria, nós somos um movimento. Um movimento que a chancela do empresário é o lucro, que o empresário é uma profissão, que o maior ativo de Deus são as pessoas. Sim. Quando a gente prospera como empresário, a gente prospera como pai, como marido, como tudo, pô, como líder. Sim. Empresarial é um negócio muito sério, cara. Não dá simplesmente para ter um negócio para pagar as contas. E essa é a nossa bandeira. Quer mudar o país, tem que ser através da empresa. Sim. O Diego tá falando assim, ó, parece que ele tem até 200 anos, né? Que ele já abriu tantos negócios, já vendeu, já faliu, já fechou, já criou, já ajudou outros empresários, já deu consultoria para vários, né? Mas isso aí é a questão da intensidade, distorcer o tempo, né? De como você aprendeu em cada um desses negócios, desde os 14 anos ali no primeiro negócio. Eu falo sempre para a pessoa que trabalha com a gente, né? As grandes lições da vida de empresário, às vezes não precisa estar numa grande empresa, né? Eu já trabalhei em grandes empresas multinacionais e quando eu saí para montar um negócio, que eu gostava de cozinhar, eu falei, vou montar meu restaurante, e aí antes mesmo de ter um piloto, né? Eu fiz uma Você teve um restaurante? Cara, nossa senhora, eu adoro cozinhar, e aí eu tive a ingrata... E a gente tava na construção civil ao mesmo tempo, mas ele... queria ali, gostava muito de cozinhar, aquele restaurante, a gente... Aquele negócio que você comentou, se eu consigo fazer uma coisa, eu consigo ter todas. Aí eu só, poxa, mas ali foi o seguinte, cara, ali o restaurante, eu vou fazer um reconhecimento para quem tem. O que você falou tem toda a razão. É doideira, meu irmão, é doideira. Eu consigo fazer tudo. Doideira. Já trabalhei com vários negócios diferentes, mas restaurante, assim, principalmente na hora do almoço, parabéns para quem tá nesse ramo que é diferenciado. E aí, uma das grandes aprendizados de marketing para mim foi ali, num projeto piloto de restaurante ali,
eu aprendi ali que o marketing realmente não é uma ciência exata que você, assim, com uma propaganda, eu ia fazer uma promoção, não fiz a promoção e tive um resultado fantástico sem fazer. Naquele dia, daquele produto. E se eu tivesse feito a propaganda, a promoção, eu ia colocar todos os méritos naquela promoção, naquele negócio. Então é uma coisa muito Ia maior. fazer promoção outras vezes, ia reduzir a A margem, né? Total. Não fez a promoção porque não deu certo de produzir a arte a tempo, sabe? E aí foi isso, Foi né? isso, Mais ou menos, né? e assim, numa coisa simples, né? Num negócio simples, num fez, e naquele piloto. dia vendeu muito esse produto. São pequenos aprendizados, e eu tenho certeza que Teria explodido, né, meu? E depois a gente aplicou isso na construtora, vendendo imóveis, porque às vezes a gente, poxa, eu vou fazer uma promoção, não, vou segurar, porque pode ser um momento de mercado, segurando, vendeu mesmo assim, não precisou fazer promoção, então, não reduzir a margem, é uma sabe? questão ali, assim, Vai aprendendo, né, E Cintia? em cada negócio você vai aprendendo. Então, quando esse você teve produto era um esse negócio- espetinho, o aprendizado do espetinho a gente aplicou depois num prédio residencial com mais de 100 apartamentos, sabe? Cara, isso é animal. Deixa eu te cortar aqui para mostrar esse insight aqui. Você tem que não entender do seu negócio. Entender do seu negócio é uma obrigação. Mas o empresário que entende do negócio dele, ele é um excelente técnico e aquilo ele contrata. Ele consegue contratar alguém que entende muito bem daquele negócio, daquela atividade. Você precisa entender de negócios. Sim. Vocês aprenderam sobre a questão do espetinho, da promoção, do marketing, que era um outro negócio, e vocês levaram essa mesma estratégia lá pro negócio imobiliário. Olha só que doideira. Exato. Animal, cara, animal. E é isso que eu acho que Muito eu louco vejo isso. você falando na sua trajetória Não dos deu vários certo negócios que passou. restaurante, né? Assim, não é que não deu certo. A Deu gente certo, decidiu mas, que não era para nós, não- né? Não, Mas os aprendizados que a gente teve ali, Por que vocês decidiram que não era para vocês o restaurante? O que aconteceu? margem baixa, o esforço versus resultado. eu esforço acho. versus resultado, custo-benefício. Porque, na digamos verdade, assim. eu não queria. Assim, foi uma falha de propósito, vamos dizer assim. Eu sou apaixonado por cozinhar até hoje. Eu gosto Eu de gosto cozinhar, muito também. eu gosto de servir, eu Só gosto que não de. Né? necessariamente tudo Não- que você gosta, você tem que ganhar precisa dinheiro com empreender. aquilo. Então, são Né? coisas diferentes. Então, assim, uma coisa é cozinhar de uma forma para a família, para os amigos, sim, é uma coisa. E aí a gente achou um propósito dentro do ramo imobiliário da gente conseguir fazer o bem para as pessoas, né? Através do nosso trabalho. Eu tô até repensando aqui a questão da margem baixa, porque a construção civil também tem a margem baixa. Né? Mas é uma margem baixa em cima de um produto com um valor percebido muito O maior. valor percebido Então, maior. uma margem baixa de R$10 é diferente de uma margem baixa de 10 milhões. Exatamente. E a frequência ali, a intensidade, assim, o desgaste. Então, assim, eu acho que assim, é uma questão assim, de você escolher o jogo que você quer jogar. E pra gente, naquele momento, aquele jogo não fazia sentido pra gente. E eu falei assim, poxa, eu não preciso fazer isso, é uma opção minha. Testei, foi legal, mas... Valeram os aprendizados. Valeu os aprendizados. Então, tudo, assim, se você falha um negócio, se você testa uma coisa que fechou economicamente, mas assim, poxa, não fechou emocionalmente, eu vou dizer assim, né? Eu acho que assim, não era uma coisa que ele depois, putz, se eu escalar isso aqui, o quanto que eu vou escalar, como é que vai ser essa escala? Eu acho que não vai ser legal pra gente. Então a gente buscou uma outra, assim, escolhemos um caminho que a gente já você tinha. teve hamburgueria, você sabe qual que é o trabalho de ter um restaurante. Total. Eu tive hamburgueria, quase quebrei na hamburgueria. Depois vendi pro meu sócio, ele prosperou. O negócio tá lá até hoje, inclusive. Que legal. Fez um bar e tal. E eu tenho 2 teses nisso aí. A primeira tese é que você falou que a gente vai aprendendo, e sim, nós vamos aprendendo ao longo da vida, e a vida é isso, né? Uhum. A experiência humana, ela é uma experiência individual para o autodesenvolvimento, você tem que escolher se desenvolver, mas ela necessariamente precisa ser vivida em conjunto. Essa é a experiência humana. Sim. E aí, conforme você vai na experiência, você vai tendo os níveis de conhecimento. Quem me ensinou isso aqui foi o Pedro Superti. Primeiro nível de conhecimento é o próprio conhecimento. Eu assisti um vídeo, eu assisti o podcast que me ensinou algo. Então, eu tive acesso àquele conhecimento. Segundo nível de conhecimento. Aliás, não é o conhecimento. O conhecimento é o segundo nível. Primeiro nível do conhecimento Informação. é a informação. Boa, é a informação. Eu capto a informação e eu tenho aquela informação agora. Quando eu aplico aquela informação, eu agora tenho o conhecimento de causa. Por isso que a gente fala conhecimento de causa, porque eu apliquei na minha causa. Terceiro nível do conhecimento é a experiência. Eu apliquei, agora eu tenho experiência.
Quarto nível, apenas 1% das pessoas no mundo chega nesse quarto nível. Sabe qual é? O nível da sabedoria. Que é aquilo de você ter aprendido lá com o espetinho e lá na frente você conecta ponto, cara, dá pra fazer aqui também. Isso já não tá mais no livro. Isso é tipo uma gambiarra, cara, que seu cérebro faz. Sim. E vai aplicando. Vai conexão. E a outra tese é uma tese que eu desenvolvi, eu não sei se tem alguma coisa científica que alguém já fez no mundo, enfim. E eu nunca falei isso aqui em nenhum podcast também, que é uma tese para a gente avaliar quão eficiente nós estamos sendo dentro do nosso negócio e se vale a pena investir em outro negócio ou aceitar uma sociedade. Eu chamo isso de peso-hora. O que é o peso-hora? Peso-hora é eu pegar todos os meus 12 meses do ano, encontrar qual que é o meu faturamento nesses 12 meses e dividir por 12. Nesse momento, eu encontro qual que é a média de faturamento da minha empresa mensal. Quando eu chego nesse ponto de peso-hora, eu penso assim, cara, qual que é o meu peso na minha empresa? Isso é para identificar o seu peso. É assim, se eu saio da minha empresa, quanto que custa? Se eu sair 1 hora da minha empresa, quanto que custa? Porque se vocês dois saírem da empresa de vocês hoje, talvez a empresa quebre. Isso é o peso-hora. Então, a presença de vocês, ela é responsável pelo faturamento daqueles 12 meses, entendeu? Quando eu chego no valor do mês, o meu cálculo é o seguinte: quantos dias por mês eu me dedico na minha empresa? Ah, eu me dedico 26 dias por mês porque eu trabalho sábado. Legal. E quantas horas por dia? Eu me dedico 14 horas por dia, que é a média do empresário. Então, eu pego aquele valor do mês de faturamento, divido pela quantidade de dias que eu trabalho, não são 30, são os dias que eu me dedico, e divido pela quantidade de horas que eu entrego na minha empresa. Aí, quando alguém for te fazer uma oferta de sociedade, você tem que encontrar, cara, qual que é o valor do meu peso hora? Pô, meu peso hora é 10 mil reais. Tá, quanto de tempo eu vou ter que me dedicar nessa sociedade, cara? Me fala aqui, você tá me chamando para ser sócio? Quanto de tempo eu vou ter que me dedicar nessa nova sociedade? Cara, você vai ter que se dedicar aqui pelo menos 3 meses durante o ano todo. Aí você calcula, tá, vê se faz sentido. O meu peso hora nesses 3 meses vai dar tantos milhões de reais. E se eu investir essa mesma hora na minha empresa, já é certeza que eu vou fazer isso. E lá não é certeza. Isso é peso hora. Você já domina, né? Essa é a tese de peso hora. Eu ensinei isso pra galera, muita gente deixou de fazer sociedade e falou, cara, qual que é o espaço vazio no seu negócio? Se você tem tempo para investir 3 meses na outra empresa, por que não investe na sua? Para que você vai ser sócio de outra pessoa? Porque quem tem sócio tem chefe. Sim. Tem que prestar conta, meu irmão. Vocês dois são marido e mulher, tem uma família, mas vocês prestam conta entre vocês dois. Sim. Duplamente. Duplamente, né, cara? Então, quem tem sócio tem chefe, tem que pensar muito bem antes de fazer uma sociedade. Porque os maiores litígios que existem, né? Eu já tive advogados que trabalhavam para mim, a gente pegava algumas causas. Os maiores litígios dentro de uma empresa, ele é societário e trabalhista. Mas é societário também. Como é que você vai trazer um sócio para dentro? Como é que você vai ser sócio de alguém, sendo que você já tem seu negócio? Sim. E é muito bom quando eu vejo um casal dando certo. É sério, cara. É muito legal. As pessoas falam de empresa familiar. Meu irmão, empresa familiar é um negócio muito bom quando dá certo. É. Na verdade, a maioria das empresas no mundo, as maiores são familiares. Sim. Também. Só que até dar certo demora, né, Denis? É. Tem que ir azeitando, tem que ir formando, tem que ir moldando as arestas, né? Demora um pouco. Mas não desistam, gente. Demora um pouco, mas não desista. E a Adri tá com você também no Select Club. A né? Adri tá comigo no Select Club. A Adri, ela é executiva do Select Club. Só que assim, é um processo também. É um processo onde, em momento algum, eu falei, você tem que ser agora. Não. Foi um processo de amadurecimento. Todo lugar que eu vou, ela sempre está comigo. Está com o empresário comigo. Ela vai para um evento comigo. A gente vai fazer uma entrega, ela está comigo. Tem alguma coisa que eu preciso de um aconselhamento pessoal, eu pego com ela, porque ela também é terapeuta, né? Ela tem expertise na parte energética, na parte quântica. Então, ela me fomenta de muitas informações de um local que eu não domino com total segurança. Então, ela meio que é uma conselheira minha. Então, ela já me ajudava há muito tempo na empresa, Denis, de uma forma não empresarial. Só que agora ela está vindo para o lado empresarial também. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Porque unidade de linguagem, né? Estreita parceria, é uma coisa totalmente diferente, cara. É uma coisa assim que faz toda a diferença na vida da gente como casal, né? Como família e como empresa. Total, cara, total. Muito bom. Bom. E aí, gostaram?
Demais, demais. Bom, né? O papo tá muito bom. A gente podia chegar nas 2 horas. 2 horas? Não, ainda não. Que Tô falando que a gente isso? podia chegar nas 2 horas, mas... E passa rápido, né? Exatamente. Muito E, bom. Diego, pra gente finalizar, deixa um recado final para quem tá ouvindo, para quem tá nos ouvindo, os empresários, Tá bem. né? E também fala para as pessoas como que as pessoas vão achar o Diego do Vale, embora seja simples, né? Mas, Aham. e também o Select Club. Muito bom. Vamos lá. Muito bom. Eu, por mim, ficaria aqui 3 horas batendo papo. É? Muito legal, né, gente? Foi um Eu bate-papo. acho que o Diego precisa gostoso. voltar para uma parte 2, hein? Inclusive. Tô à disposição. É. Inclusive, vocês vão lá também, lá no Fala Que Eu Te Lucro. É isso aí. Quero entrevistar vocês para falar como vocês construíram tudo que vocês construíram, como que vocês têm a carteira de clientes qualificadíssima, que eu sei que vocês têm aqui no Brasil, como que vocês entraram nesses ecossistemas. Eu quero aprender, meu. Sim, isso Quero aí. aprender. Quero investir também, Isso aí. tá? Mas eu gostei de estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. A gente ter esse bate-papo leve, conversar com o empresário, conversar com o investidor também que quer investir, a família que quer entender um pouco mais. E o que eu levo é sempre essa mensagem empresarial. O empreendedorismo mudou a minha vida. O empreendedorismo fez ser quem eu sou hoje através de vários, né? Pô, fui militar, empreendi muito novo, cara, trabalhei na roça, tive vários negócios, me decepcionei com um monte de sócio, me decepcionei também com colaborador, mas eu não desisti. De jeito nenhum, cara. Eu sempre tive assim, ó, eu tô indo pra lá. Aconteceu isso, tá? O meu avô dizia, se você for parar pra tacar pedra em todo cachorro que para pra latir você, você vai ter que ser um dom de canil, amigo. E esquecer dos seus sonhos. Não adianta. Porque muita gente vai querer te atrasar, te parar. Então, primeiro recado para quem tá ouvindo a gente não desista, cara. Parece clichê falar isso. Às vezes eu já tive endividado também empresarialmente. E na minha cabeça era, cara, eu sou milionário. Nunca duvidei também. Eu vi o Joel falando isso hoje e compactua muito com tudo que eu aprendo com o Joel. Cara, o Joel é um cara divisor de águas na minha vida, me ensinou muita coisa. Aprendo muito com ele. Eu honro o Joel em todo canto que eu vou, porque o nosso pensamento é muito parecido. Denis, quando eu saí da Bahia com R$130 no bolso, 3 peças de roupa, para ir em nada incerto, na minha cabeça nunca foi incerto. Eu sempre tive certeza que aquilo ia dar certo. Então, eu não estou falando de um lugar que eu li, eu vivi isso aí. Então, primeiro ponto, não desista, cara. Não abandone seu sonho. Tudo que um sonho precisa é de uma pessoa para acreditar nele. A primeira pessoa tem que ser você. E tem que fazer, é sempre no longo prazo. Abrir o negócio hoje, pense no longo prazo. 10 anos passa muito rápido, depois que a gente passa ali dos 30, 35, a gente vê que, cara, 10 anos é, tipo assim, 10 anos é o quê, cara? 10 anos atrás é tipo ontem. É tipo, daqui 10 anos vai ser tipo uma hora atrás. Então, tudo que você for fazer, olhe sempre para o longo prazo. Não há nada mais forte do que os juros compostos no longo prazo. Seja naquilo que você coloca intensidade, seja naquilo que você coloca para aprender, seja naquilo que você coloca para educar outras pessoas, seja através do seu negócio, seja através da sua família para educar seus filhos. O longo prazo sempre venceu e sempre vai vencer. Porque o longo prazo nos mostra que a técnica é muito passageira. Mas os pilares, os valores, os fundamentos, que são coisas fundamentais, eles não mudam, cara. Eles são perenes. Com o tempo, vai passar 100 anos, vão continuar, cara. Tem um vídeo que eu adoro, assim, bem curtinho do Michael Jordan, que ele fala o seguinte, work, no result, but a little bit better. Né? Trabalho, muito esforço, ainda não tive resultado, mas eu tô um pouco melhor. Trabalho, ainda não tive resultado, mas eu tô um pouco melhor. Trabalho, um pouquinho de melhora, e aí, de uma hora para outra, bum, o resultado vem. E para quem olha, parece que aquilo é só aquele finalzinho. Não, você trabalhou e lutou, melhorou. A hora que vem o resultado. Porque, assim, é ao longo prazo mesmo que você vai se transformando. E aí eu gosto muito do basquete, né? Que exige muito essa disciplina. O Kobe Bryant também falando assim, cara, o cara que é o primeiro para acordar e é o último a dormir, é o cara que treina 4 vezes ali durante o dia. A pessoa que treinou 2 vezes durante o dia, ele está treinando 4 vezes. Depois de 2 anos treinando 4 vezes por dia, cara, ele está anos na sua frente. Você não tem, a pessoa quiser treinar 5 vezes no dia, já não tem mais como, porque não tem espaço na agenda da pessoa fazer isso. Então, quando você tem esforço, dedicação, intensidade e constância para o longo prazo, você vai ter resultado. Não tem como não ter resultado, cara.
Não tem como não ter resultado. Você falando, eu lembro aqui, quando eu decidi, de fato, mudar de vida, eu fiz uma linha de corte na minha vida e abandonei toda a minha vida dali para trás. Abandonei, de fato, amigos. Eu falei, galera, tô indo para cá, eu bebia, eu saía. Tô indo para cá, quem quer vir? Ninguém quis vir. Eu saí dos grupos, eles me colocaram no grupo. Eles me chamavam para festa, final de semana eu estava estudando, fazendo curso, ou em palestra, em imersões, ou estava na minha empresa trabalhando. Tinha algum problema, eu saí para viajar para uma cidade do Goiás no carnaval com eles, não tinha problema nenhum, cara, eu era jovem. Só que a minha prioridade havia mudado. A minha prioridade era outra prioridade. Depois que eu entendi do longo prazo, eu falei, cara, daqui 10 anos não tem como dar errado. Então, muitos desses amigos estão na mesma vida, fazendo as mesmas coisas e do mesmo jeito e com as mesmas conversas. Hora ou outra, quando eu encontro alguém, não todos, alguns, né? Pô, tem um grande amigo meu que passou num grande concurso, que, pô, ele estudou, engenheiro, pô, tá casando agora, gosta dele pra caramba. Cara, o cara seguiu, melhorou também. Só que outras pessoas ficaram lá atrás. Elas ficaram. Exatamente no mesmo lugar deles. Parece que pararam no tempo, né? Por isso que a intensidade distorce o tempo. Porque a não intensidade também não distorce nada. Você para no tempo. Parar de fazer é parar no tempo. E você falou aí do Kobe Bryant, citou algumas coisas de fazer, mas o que é o resultado, meu irmão? O que é o resultado? Porque se a pessoa está buscando o resultado, talvez ela está olhando muito na frente. E se você olha demais na frente, você fica doente e causa ansiedade em você. O resultado é todo dia. Para mim, o resultado é estar aqui com vocês gravando um podcast, ajudando outras pessoas. Isso é o resultado. Uhum. Porque o resultado final, cara, a gente pode morrer amanhã, cara. Sei lá, meu. O resultado é hoje. O resultado é agora. É acordei cedo, fiz o que eu tenho que fazer, e pronto, zerei. É o meu resultado. Uhum. Como que eu calculo o meu resultado? Não buscando a perfeição. Porque perfeito só é Deus e criança. Né? Quem falava isso era o Coronel Sabá, que trabalhava. Cara, não busca a perfeição. O exército me ensinou muita coisa, meu. Não busca a perfeição, busca dar o seu melhor. Então, para mim, o meu melhor é melhor que perfeito. Se eu decidir fazer algo e dei o meu melhor, cara, eu dei o meu melhor, e eu falo isso pro meu time também, dei o meu melhor. Então, é melhor que perfeito. O meu melhor sempre vai ser melhor que perfeito. Isso é resultado. Sim. Porque você deu o seu melhor, meu. Se você deu o seu melhor em cima de um problema, 1, 2, 3 vezes, tem todo de tudo para resolver, resolvido ele está. Esquece, não tenha compromisso com o problema. Deixa o problema lá. Põe de lado, porque se você pega o problema e coloca na frente, ele vai tampar todas as oportunidades que vêm para a tua vida. Seja uma dívida, seja um colaborador que te colocou na justiça, seja seu negócio que quebrou, vai para outra. Pega esse problema, coloca do lado, fala, meu irmão, tô vendo você aqui, te conheço, não sei como resolver ainda, mas eu vou tocar o barco aqui, cara. Agora, tem pessoas que pegam o problema e colocam na frente. Aí acorda pensando no problema, dorme pensando no problema, conversa com as pessoas. Cara, não, eu quebrei, cara, você não tá entendendo. Tudo é problema. E não vê as oportunidades. Diego, por que eu não coloco o problema atrás? Porque aí eu esqueço. Ele tem que estar do lado. Não na frente. Né? Então, galera, para finalizar aqui, senão a gente vai ter 5 da manhã. O recado final para vocês. Vamos lá. Pensar em algo aqui que vai agregar valor. Se vocês gostaram do podcast que a gente gravou, não esqueça de seguir o canal deles aqui, gente. Pelo amor de Deus, é só seguir. Se gostou do conteúdo, para de ser egoísta. Vocês poderiam ter comprado a casa de vocês. Não, já compramos o mesmo problema dos outros, é o problema dos outros. Não, amigo, você comprou o problema dos outros. Sim. Então, se fez sentido para você e te ajudou, pega, copia e manda no grupo de empresários para ajudar outra pessoa. Não compartilhar o conhecimento sai da essência do conhecimento, porque conhecimento só serve quando é compartilhado. Sim. Não é verdade? Sim. Tá. Recado final. O que todo empresário precisa saber? Primeiro, ele precisa ter mentalidade para conseguir segurar o processo, porque não é fácil não, meu irmão. Eu tenho que ter mentalidade para conseguir passar por todas as nuances, vales e picos de ser empresário. Primeiro é a mentalidade. Depois da mentalidade, eu entendo o que é um negócio. Aí eu vou aprender a vender. Uhum. Mentalidade aprende a vender. Porque no dia que você toma um não, se você não tiver mentalidade, você desiste. E se tomar 10 e 20? Né? Quando você tem mentalidade, você aprende a vender. Depois que eu aprendi a vender, eu preciso aprender as habilidades e competências de liderança. A primeira delas é autoliderança. Eu preciso fazer aquilo que eu falei que eu ia fazer, porque eu falei que ia fazer. Então, liderança. Terceira, aliás, quarta e última, gestão. Gestão está dentro ali, finanças, contabilidade, processos.
Então, tudo que o empresário precisa saber para dar certo em qualquer lugar do mundo. Primeiro, mentalidade. Eu preciso ter uma mentalidade vencedora de negócio, sabendo que empresário é uma profissão, a chancela do empresário é o lucro, vou tomar um monte de não, realmente eu tenho que treinar meu time, porque senão não vai dar certo, tenho que construir processo e treinar a galera, não em outras coisas, mas no processo que eles estão executando, e quando der ruim, eu estou pensando no longo prazo. Isso é a mentalidade. Segundo ponto, vendas. Continuar vendendo para alimentar a máquina, porque a empresa ela é uma empresa com fins lucrativos. Quanto mais eu alimento, mais lucro ela me entrega. Terceiro, eu preciso saber liderar, cara. Porque pessoas a gente lidera, processos a gente gera. Eu não lidero processos e faço gestão de pessoas. Eu lidero pessoas e faço gestão de processos. Por isso que o quarto e último item que todo empresário precisa saber é sobre gestão. Fechou o quarteto. Isso aqui é o quarteto fantástico de todo o negócio. Quem não sabe isso, já acabou de assinar e fazer um compromisso com o fracasso. Não tem como ser empresário em qualquer lugar do mundo se não souber disso aqui. Tem que dominar isso aqui. Faz sentido, gente? Mais do que Total. sentido, simplificou todo o processo de um empresário em 4 pontos, que aí você vai destrinchar ali, com muito mais ali, aonde aí, Diego, para te encontrar ali no... Traz uma clareza mental, né? Sim, sim. Aonde que você pode buscar mais essa informação aí do Diego, essa explicação do Diego, o Instagram, Nas o redes sociais, YouTube... então. Legal. No Instagram eu estou como Diego Dovale, né? Normal, simples. Diego Dovale com L só. No YouTube nós temos um canal chamado Fala Que Eu Te Lucro. No Spotify também Fala Que Eu Te Lucro. Estamos Diego Dovale em todas as redes sociais. Se você colocar, vai me encontrar. Se assistiu o nosso podcast, manda lá, cara. Manda mensagem pra mim e fala, pô, assisti lá no The Brooks e gostei e tal. Legal, vou te responder, vou mandar um áudio lá pra você. E lá no Fala Que Eu Te Lucro já também. Vocês vão assistir eles. Tá? Eu vou entrevistar essa galera. E eu pergunto, tá, gente? É nesse nível aqui, viu? Eu vou tirar tudo, irmão. Tem que aproveitar o máximo. Vamos. Diego, muito obrigado, Muito cara. obrigada. Obrigado mesmo. Valeu, meu querido. Obrigado pelo a convite. vocês aí Obrigada, que Diego. ficaram até Obrigado, aqui. Cíntia. Diego presenteou a gente aqui com várias dicas, vários, assim, um pouco Conteúdo de muito do valor. conteúdo, né? Que a gente mesmo já teve muitos insights poderosos com conversas de café que a gente teve com o Diego. Tomar um café com esse homem aqui é fantástico. É. E, assim, e esse aqui foi um café The Brokers com o Diego do Vale para você. Pra você. Quem chegou até aqui, se inscreve no canal e tchim, tchim. Tamo junto. Tamo junto.